A crise financeira internacional deu ao mundo nas últimas horas um símbolo poderoso. As montadoras de carros dos Estados Unidos, empresas gigantescas, decidiram suspender a produção para evitar novas demissões. Quem conta é a correspondente Lília Teles. Em algumas horas, tudo isso deve estar parado. Nas 30 fábricas da Chrysler, máquinas e homens deixam de trabalhar por um mês depois do expediente de amanhã. A montadora, que sempre interrompe a produção por 2 semanas no fim do ano, decidiu estender o prazo. 46 mil empregados entram em férias coletivas. 5 mil já haviam sido demitidos. Este funcionário disse que preferia estar trabalhando, porque não sabe como será o futuro. A Ford também anunciou que ficará 3 semanas sem produzir. Na decisão das montadoras pesou um pouco de tudo. Além do prejuízo acumulado ao longo do ano, as vendas de carros foram as mais fracas dos últimos 26 anos nos Estados Unidos. E o pacote de ajuda de 14 bilhões de dólares emperrou no Senado. A Casa Branca disse que ainda existe a possibilidade de liberar o dinheiro antes do Natal. A ajuda sairia do pacote de 700 bilhões de dólares destinado aos bancos. O presidente Bush afirmou que a falência das montadoras agravaria ainda mais a crise econômica. A porta-voz da Casa Branca, Dana Perino, disse que uma das opções que estão sendo analisadas é uma concordata de forma organizada para que as consequências não sejam tão severas. O presidente eleito, Barack Obama, anunciou hoje Mary Shapiro como futura chefe da SEC, a Comissão Americana de Valores Mobiliários. Ela é presidente da maior agência não governamental de fiscalização financeira. Obama disse que quer fortalecer a comissão para evitar novos escândalos, como a fraude provocada pelo investidor Bernie Madoff, o maior rombo da história de Wall Street. A crise das montadoras é só um dos sintomas de enfraquecimento da economia americana que tem assustado os investidores. Hoje, os índices de Nova York tiveram mais um dia de baixa. A expectativa de queda no consumo de combustíveis afundou a cotação do petróleo, que nesta quinta chegou a 36 dólares o barril. Aqui no Brasil, a Bovespa recuou 1% e o dólar subiu para R$ 2,36. O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse que 53 bilhões de dólares já foram usados para segurar a disparada da moeda americana. Pelos cálculos do Banco Central brasileiro, a crise internacional vai causar a diminuição de 20 trilhões de dólares no volume disponível para ser emprestado na economia mundial. É quase o dobro do que a economia dos Estados Unidos produz em um ano. O Comitê de Política Monetária divulgou a ata da reunião da semana passada em que decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. O Copom informou que um corte de juros chegou a ser analisado e que, no entender dos integrantes do comitê, embora os riscos de inflação estejam menores, ainda estão presentes na economia do dia a dia. O Copom não descarta a possibilidade de uma queda no preço da gasolina por causa da baixa na cotação internacional do petróleo. Ainda segundo o documento, a expectativa de crescimento do Brasil em 2009 piorou. A crise econômica mundial afetou o orçamento do Brasil para o ano que vem. O Congresso aprovou um corte de 11 bilhões e 800 milhões de reais. Os gastos em custeio sofreram redução de 8 bilhões e 100 milhões. Também houve cortes em gastos com pessoal e pagamento de juros, mas os investimentos receberão quase 10 bilhões a mais. O texto prevê ainda 1,5 bilhão para o sistema de garantia de preço mínimo da agricultura. O presidente Lula disse hoje que nenhum empresário tem motivo para mandar trabalhador embora neste momento. Ao comentar a proposta de ampliar o seguro-desemprego, Lula afirmou que parte dos empresários poderia pagar esse adicional com os lucros que acumularam. O presidente negou que pretenda propor mudança na legislação trabalhista, mas declarou que o governo está disposto a intermediar acordos entre patrões e empregados. Nesses tempos de tanta preocupação com a economia, os cidadãos de um município paulista estranharam uma compra feita pela Câmara de Vereadores. A repórter Daniela Golfieri explica. 4 metros de comprimento, letreiro digital, um sistema todo informatizado. Com um controle como esse, cada vereador vai registrar o sim ou não aos projetos votados. Parece coisa de cidade grande, mas o painel eletrônico está instalado na Câmara de Olímpia, município de 48 mil habitantes, a 500 quilômetros de São Paulo.
Ideia do presidente da Câmara, Francisco Roque Ruiz, do PRP. É uma evolução, nós estamos no século XXI, século da informática. Mas para entrar no século da informática, o preço foi alto. Eu acho que não precisa de um painel desse aí, onde se gasta R$120 mil com tanta necessidade que tem o município. O presidente da Câmara discorda e vê serventia na novidade. Isso é uma transparência e uma maneira das pessoas entenderem melhor quando vêm assistir a sessão. Em Brasília, a Câmara dos Deputados e o Senado também têm painéis eletrônicos. Só que em Olímpia, a Câmara tem 3 sessões por mês e os eleitores reclamam. Eu acho que tinha que ter mais para saúde, para médico, que nós está muito ruim aqui. Podia destinar essa verba para Santa Casa. R$120 mil, 3 sessões por mês. Mas o que deixou os cidadãos mais revoltados com essa entrada no século XXI é que Olímpia só tem 9 vereadores. Conta na mão, né? Não tem tanta gente aqui não para comprar esse aparelho, não. Painel eletrônico é dinheiro jogado fora, não é? Os R$120 mil eram sobra do orçamento, que podiam ter sido devolvidos à Prefeitura de Olímpia. Mas o presidente da Câmara disse que não tinha como garantir que o dinheiro seria usado em investimentos na cidade. E a Câmara de Olímpia esteve bem perto de ganhar mais 4 vereadores na virada do ano. O projeto que aumentava o número de vereadores em todo o país chegou a ser aprovado no Senado durante a madrugada, mas acabou barrado na Câmara. Em ritmo normal, a votação levaria pelo menos 8 dias úteis. Mas os senadores deram um jeitinho, driblaram os prazos, abriram e fecharam 8 sessões relâmpago. Entre 11 da noite e 2h30 da manhã, mudaram a Constituição. Aumentaram em 7.260 o número de vagas de vereadores, sem um artigo aprovado pelos deputados que reduzia o orçamento das câmaras municipais. O relator disse que o limite para os repasses das câmaras está na Constituição. Não adianta querer dizer que vai haver aumento de despesa. Primeiro, porque a despesa de câmara ela faz dentro de um repasse constitucional. E ninguém pode desobedecer aqui esse item da Constituição, porque terá responsabilidade, crime de responsabilidade perante os tribunais de contas. Apenas 5 senadores votaram contra a proposta. Prevaleceu o acerto. O acerto previa também a promulgação da lei hoje mesmo. Mas a mesa diretora da Câmara decidiu por unanimidade devolver a proposta. Recusou assinar o texto da emenda. Exatamente porque faltou o corte de gasto que os deputados haviam aprovado. Mudou substancialmente o conteúdo da PEC. Portanto, a Câmara tem que receber a parte aprovada e discutir sobre ela. O presidente do Senado reclamou da decisão. Solicitei a advocacia do Senado de um mandado de segurança impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal contra a negativa da mesa da Câmara dos Deputados a promulgar a PEC número 20 de 2008. A seguir, o deputado que trocou de partido finalmente perde o mandato. A polícia do Distrito Federal procura homens que esfaquearam meninos.